Às vezes, as crises chegam sem a gente esperar, mas às vezes nós decidimos plantar as crises na nossa vida. Intenção sem decisão não muda destino, querido. A nossa vida precisa ser vida de decisão. Qual é a decisão que você toma sabendo que o Filho de Deus morreu para que você pudesse viver? Certa vez eu ouvi uma frase que dizia que a nossa vida inteira cabe dentro de uma palavra. E é uma palavra com 3 sílabas apenas, e a palavra é decisão. Você já passou por alguma situação na vida que você precisou tomar uma grande decisão? A verdade é que a vida nos cobra o tempo todo decisões. O tempo todo. Por isso que é tão importante hoje essa palavra. E hoje o tema que eu trago para a nossa reflexão é o poder da decisão. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler do verso 11 ao verso 24. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 24. Nós vamos ler um texto muito conhecido, que tem muitas aplicações para que a gente entenda sobre o poder das decisões. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. O texto diz assim para a gente. Quem achou diz amém. A parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Como que ele vivia? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Queridos, nós estamos diante da parábola do filho pródigo. Quem contou essa parábola foi Jesus. E nessa parábola, Jesus disse que existia um pai com 2 filhos. E um belo dia, o filho mais novo, ele toma uma decisão. Qual foi a decisão que ele tomou? A decisão de pegar a parte que era de direito e ele viver a vida dele. Ele decidiu sair da casa do pai para poder viver a sua vida. Queridos, e o pai, momento nenhum o pai tenta impedir isso, o texto não diz, mas o pai faz uma coisa, ele toma a decisão de obedecer aquilo que o filho estava pedindo, de fazer aquilo que o filho estava pedindo. Então ele reparte a sua herança, né, aquilo que ele conquistou em vida,
e ele reparte para os filhos e entrega para o filho mais novo a parte dele, e o filho mais novo pega tudo que era dele e sai da casa do pai. E a Bíblia vai dizer que ele vai viver uma vida irresponsável. Ele gastou todos os seus recursos, ele foi viver de acordo com aquilo que ele esperava, com o que ele pensava. Só que um tempo depois, a crise chega. Se tem uma coisa que é democrática, é a crise, porque ela chega para todo mundo, sim ou não? Todo mundo vive um momento de crise, todo mundo. Você pode ser milionário, você pode ser muito pobre, você pode ser culto, você pode ser inculto, você pode nunca ter saído de Caxias, mas você já conheceu o mundo inteiro. Não importa o que você já viveu, as crises, elas chegam para todo mundo. E para esse rapaz, chegou. Porque chegou o momento em que ele gasta todos os seus recursos, a crise chega e agora ele está passando dificuldade. Antes, na casa do pai, ele tinha tudo, mas agora ele está passando dificuldade. Então ele precisa arrumar um emprego. E ele consegue um emprego. Qual é o emprego? Pastor de porcos. Ele vai cuidar de porcos. Ele vai lá colocar comida para os porcos, lavar os porcos, arrumar lá o local onde os porcos ficavam, o chiqueiro, né? E ele fala uma coisa, que a fome era tanta que ele sentia vontade, desejo de comer a comida dos porcos. Pastor, mas era um desejo. Não, não era não. Sabe por quê? A comida dos porcos era vagem de alfarrobeira. Vocês já viram vagem de alfarrobeira? Igual aquela vagem? Era uma vagem um pouquinho menor. Quem um dia olhou para aquilo e falou, nossa, que vontade de comer uma vagem de alfarrobeira. A gente não tem essa vontade. Porque a fome era tanta que ele olhava para aquilo e sentia vontade de comer. Mas a Bíblia vai dizer que ninguém dava nada para ele. Nem a comida dos porcos ele teve acesso. E ele vendo aquilo tudo que estava acontecendo com ele, ele toma mais uma decisão. Qual é a decisão que ele toma? Vou voltar para a casa do pai. Não dá mais para eu continuar vivendo essa vida. Vou me colocar no caminho de volta, vou voltar para o meu pai e vou falar com o meu pai. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não posso nem mais ser chamado teu filho, eu não sou digno. Mas se o senhor puder, me contrata como um dos seus empregados. O pai, ele volta para casa pelo mesmo caminho. Quando ele está voltando, a Bíblia diz que o pai já está aguardando. O pai já está aguardando e o pai vai de encontro a ele. E ele vai com discurso para o pai. Pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado mais teu filho. Faz o seguinte, me contrata como um dos seus empregados. O pai nem responde. O pai chama os empregados da casa e fala, traga uma roupa para o meu filho. Traga uma sandália, traga um anel, porque esse meu filho, ele estava perdido, mas ele foi achado. Esse meu filho estava morto, mas ele reviveu. Matem um novilho, porque nós vamos festejar, porque esse meu filho estava distante de mim, mas agora ele retorna para casa e ele está junto comigo. Esse texto nos mostra que existem algumas decisões importantes que foram tomadas aqui. Decisões positivas e decisões negativas. E isso nos mostra que existe de fato um grande poder em cada uma das decisões que nós tomamos. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. O que nós aprendemos sobre o poder das decisões? O que aprendemos, pastor? Primeiro, nós aprendemos que decisões precipitadas podem gerar grandes crises. Decisões precipitadas podem gerar grandes crises. Pastor, onde está isso? Verso 12. Olha na sua Bíblia aí o que diz o verso 12. O texto diz assim: o mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. O filho mais jovem, ele tomou essa decisão. A primeira decisão que a gente vê aqui é o filho mais jovem dizendo, eu quero a minha parte da herança. Aquilo que ele estava fazendo era algo muito ruim. Por quê? Você tomar uma decisão dessa nessa cultura, e até na nossa mesmo, era ruim. Por quê? Ele estava dizendo para o pai que a presença do pai não fazia sentido para ele. Ele queria viver a vida dele. Ele queria sair de casa, ele queria fazer as coisas que ele tinha vontade de fazer. Então, ele já decidiu por isso. Ele toma uma decisão movido por seus impulsos e por seus desejos. É bem verdade que muitas vezes na vida a gente faz isso. Muitas vezes a gente toma decisões por impulsos que a gente paga um preço muito alto.
Muitas vezes nós tomamos decisões por conta de desejos da carne que a gente paga um preço muito alto. Ele de forma precipitada decide por uma falsa liberdade financeira, uma falsa liberdade de vida, e essa decisão dele o transporta para uma grande crise. Já aconteceu com você isso? Já aconteceu de você tomar uma decisão, de falar, não, eu vou decidir, eu preciso viver minha vida, eu preciso tomar algumas decisões e eu vou fazer isso. E essa decisão que você tomou, ela te transportou para uma grande crise. O texto não diz que antes estava tendo crise, o texto fala que a crise começou depois que ele saiu de casa e gastou tudo. Queridos, às vezes as crises chegam sem a gente esperar. Mas às vezes nós decidimos plantar as crises na nossa vida. Às vezes as crises aparecem sem a gente esperar. Às vezes você está feliz em casa, você está lá jantando, você está vendo uma televisãozinha, está relaxando, vem uma mensagem, chega uma mensagem no teu telefone que acaba com o teu dia. Tudo aquilo que você viveu de bom no dia acabou. E muitas das vezes você nem foi a pessoa que procurou a crise. As pessoas procuram a crise, às vezes, e jogam no teu colo. Você não tem noção de como eu vivo isso. Às vezes eu não saio nem da minha casa, mas as crises batem lá com força. Às vezes acontece, mas às vezes, qual o problema? Às vezes nós somos os plantadores da crise. Porque não adianta, existe a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Aquilo que você semeia, que você aduba, que você rega, vai florescer e você vai colher. Nós precisamos entender isso hoje. Decisões precipitadas podem te levar facilmente para crises, para escassez e principalmente para a falta de dignidade. Existem alguns detalhes aqui nessa decisão do rapaz. Por quê? Ele, quando recebe a herança, os historiadores vão dizer que ele recebeu 1/3 da herança, que ele tinha direito. Só que fazendo uma análise bem superficial, a gente compreende que se esse rapaz continua na casa do pai, na presença do pai, ele tinha tudo disponível para ele. Ele tinha tudo disponível, estava tudo lá, ele tinha comida boa, ele tinha conforto, ele tinha a presença do pai, ele tinha a segurança da casa do pai, ele tinha os empregados, ele tinha os animais para cuidar, ele tinha tudo que precisava para ter uma vida plena e abundante. Mas a decisão que ele tomou fez com que ele recebesse apenas 1/3 e ele gastou tudo sem pensar no futuro. Qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência. Muitas vezes nós temos tudo disponível, mas a gente inventa algumas coisas. A gente toma algumas decisões que acabam com tudo, com aquilo que a gente tem. E aí, a gente poderia desfrutar de algo integral, a gente acaba desfrutando apenas de parte. Mas um segundo detalhe é que ele vai trabalhar com porcos, o que para o judeu era uma das maiores humilhações. Trabalhar com porcos para um judeu era perda da dignidade, era o símbolo da perda da dignidade. Tem decisões que você toma na vida que são precipitadas e vão te levar para um lugar de humilhação. Quantas pessoas tinham uma vida boa, uma decisão errada, agora são humilhadas, estão aí à beira do caminho, estão vivendo coisas terríveis na sua vida. Cuidado com as decisões que você tem tomado. Ah, pastor, eu decidi me separar porque agora eu quero ser livre. É mesmo? Você quer ser livre? Você acha que se você destruir teu casamento hoje você vai ser livre? Eu não estou dizendo aqui de pessoas que apanham no casamento, que tem um casamento abusivo, eu estou falando de invenção de moda. Porque tem gente que adora acabar com a sua própria paz. Eu vou acabar com isso, pastor, porque eu quero ser livre. Eu conheço pessoas que queriam ser livres e hoje são escravas por conta da decisão que tomou. Estão escravizados. Ah, pastor, eu vou só para essa aventura, depois eu me arrependo e mudo de vida. Tá bom. Todas as vezes que você decide por pecar, você coloca algemas nas suas mãos e nos seus pés. São decisões como essa que mostram que você nem convertido é, porque quando você planeja o pecado, você nem convertido é. Já falei aqui, o pecado na vida do cristão é um acidente. Quem planeja pecado
Cuidado, hein? Que se morre sem conversão é inferno, infelizmente. A gente precisa prestar atenção porque existe poder nas decisões que a gente toma. Não podemos mais viver uma vida achando que o que a gente faz não vai trazer consequências. Traz consequências. E muitas vezes são consequências irreversíveis. Aí tem gente que fala, eu vou arriscar uma graninha no jogo aqui, vai que eu ganho e eu consigo pagar até umas continhas aqui. Não seja bobo. Tem gente que trabalha 30 anos e não consegue comprar nada na vida. Você acha que um jogo o diabo vai te dar as coisas? Tem gente que de forma digna, acordando cedo, batalhando, juntando dinheiro, passa 30 anos, quando ele olha para a conta, fala, cara, juntei um dinheirinho aqui, juntei um negocinho aqui. Aí você acha que você vai para o jogo, que você vai jogar, e que você vai explodir no jogo, você vai ser o campeão, vai ser milionário, vai para Dubai. Para de bobagem, o diabo está te escravizando. E essa decisão que você está tomando, você vai perder sua família, você vai perder sua casa, você vai ser humilhado, você vai perder a dignidade, porque é isso que o diabo faz. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você precisa acreditar no Senhor. Deus tem o escape, o livramento, Deus tem a estratégia certa. Confie no seu Senhor. Aí tem gente que fala assim, pastor, ultimamente eu tenho vivido uma vida que nem decisões eu tenho tomado. Querido, não se engane. O não tomar decisão também é uma decisão. Deus está esperando de você uma decisão e você não tem tomado. E você quer viver as bênçãos? Você quer viver as bênçãos sem decidir por Ele? Você quer viver as bênçãos sem decidir abandonar o pecado? Você quer viver o extraordinário sem tomar decisões importantes, passos de fé? Não tem como. A vida é feita de decisões. Tem gente que acha que, eu vou tomar uma decisão aqui, mas essa decisão vai mexer só comigo. Eu sei que essa decisão não é muito certa, pastor, mas eu não estou envolvendo ninguém nessa. Querido, não se engane. Toda decisão que você toma, você pode ter certeza que vai atingir alguém. O pai que toma uma decisão sem pensar precipitada, ele atinge os filhos. A mulher que toma uma decisão precipitada sem pensar, ela atinge o marido. Pastor, como que pode isso? Queridos, lembra de Eva? Eva tomou a decisão de desobedecer. E o que aconteceu com ela? Eva teve só uma dor de barriga porque comeu uma fruta. Não, ela matou a humanidade. Ela matou a humanidade. Por quê? Porque a partir desse pecado dela, a humanidade conheceu o pecado e a morte. No céu a gente se encontra com ela. Ela e Adão estão enrolados no céu. Muitas vezes, queridos, existem decisões que parecem pequenas, mas as consequências dessas decisões são grandiosas. Cuidado. Cuidado com as decisões, cuidado. Mas o que aprendemos, pastor, sobre as decisões, sobre o poder das decisões? Nós aprendemos que intenção sem decisão não muda destino. Intenção sem decisão não muda destino. Pastor, onde está isso? Verso 18. Verso 18 diz assim, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Esse rapaz, ele tomou mais uma decisão. A primeira decisão dele foi o quê? Sair da casa do pai. Vou viver minha vida, vou viver os meus impulsos, os meus desejos carnais, eu vou fazer o que eu bem quero. Mas agora ele toma outra decisão. Qual é a decisão? Eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou pelo mesmo caminho que eu vim para a derrota, agora eu vou retornar por esse caminho e eu vou para a casa do pai, eu vou voltar. Queridos, essa decisão é uma decisão muito importante. Mas sabe o que chama atenção aqui? É que quando ele toma essa decisão, ele não fica contando histórias. Olha, em 1984 eu tomei essa decisão porque tinha uma pessoa que falou um negócio comigo e aí tinha um primo do sobrinho do neto que ele falou e isso acabou me impulsionando para eu poder viver isso. Ele não fica contando história.
Ele fala assim, olha, eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai. Eu vou falar para o meu pai, pai, eu errei. Eu errei mesmo. Eu vacilei. Faz o seguinte, se o senhor não quiser nem me tratar mais como filho, não tem problema não, mas eu errei. Eu errei e o senhor pode me colocar como um dos seus empregados. Ele não ficou contando história, ficou colocando a culpa nos outros. Ah, porque eu tenho um primo. Ah, porque a minha história é assim. Ah, porque a minha história é assado. Não, ele errou, reconheceu e voltou. O nosso problema hoje, sabe qual é? É que a gente precisa compreender de uma vez por todas que apenas intenção não vai mudar a nossa vida. Tem muita gente, se você conversar, tem planos perfeitos para mudar de vida, mas não coloca nada em prática. Não coloca nada em prática. É igual que na igreja tem gente que tem projeto para tudo aqui. Às vezes eu recebo a pessoa, pastor, eu tenho um projeto para a gente cuidar de morador de rua. Eu falo, cara, que projeto, meu irmão? Se a NASA pega esse projeto, eles param de ir para a lua e faz só isso. Mas só que eu não tenho tempo para fazer. Me ajuda? Ah, não, pastor, tem muita coisa já. Intenção, sem decisão não muda destino, querido. A nossa vida precisa ser vida de decisão. A gente não pode ficar com intenção. Imagina se esse rapaz fala assim, ah, eu fiquei pensando aqui, cara, minha vida tá uma nojeira. Eu estou querendo comer comida de porco, eu estou todo ruim. Poxa, eu podia ir para casa, mas não sei se eu vou não. Imagina, ficar pensando muito. Não sei se eu volto. O que vocês acham? Eu volto? Vou colocar uma enquete no Instagram, já sei. Gente, vou perguntar para o ChatGPT. Ou senão vou olhar meu signo de hoje, porque o meu signo pode me indicar. Ei, querido, que o signo vai para o inferno. Você é comandado por Jesus ou não é? Jesus comanda a sua vida, sim ou não? Nós precisamos decidir. Porque intenção sem decisão não muda a vida. Essa semana eu vi um vídeo. Esse vídeo mexeu muito comigo. Um rapaz, tem um pastor lá em Minas que ele faz uns vídeos. O que ele faz? Ele aborda a pessoa na rua, a pessoa está andando, do nada. Ele pega um microfonezinho, já viu esses microfones redondinhos? Ele pega esse microfone, entrega na mão da pessoa assim, a pessoa toma até um susto e fala, vem cá, deixa eu fazer umas perguntas. Aí ele pergunta para a pessoa. Aí essa semana ele fez um vídeo, um rapaz passando na rua assim, entregou o microfone e falou, você se morrer hoje, vai para o céu ou para o inferno? Aí o rapaz tomou um susto, imagina ser abordado assim. Aí o rapaz falou assim, olha, se eu morro hoje, eu vou para o inferno. Aí o pastor falou, por que você vai para o inferno? Ele falou, porque eu estou com uma vida toda errada. Eu estou vivendo na homossexualidade. Eu tenho cometido muitos pecados. E eu tenho convicção de que se eu morrer, eu vou para o inferno. Aí esse pastor pergunta assim, mas vem cá, qual o seu maior sonho? Ele falou assim, meu maior sonho é voltar para a casa do Pai. Porque eu tenho um chamado. Eu sei que Deus me chamou e eu tenho grandes coisas para viver na casa do Senhor, mas eu decidi continuar vivendo uma vida errada. O pastor falou, mas vem cá, cara, se você sabe que você tem um chamado, por que você não volta para a casa do Pai? Ele, talvez eu volte. Eu tenho até orado, pedido a Deus para eu poder voltar, para Deus me arrastar, porque às vezes sozinho não tenho conseguido. E ele foi falando, e eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, ele sabe o que é certo, mas ele decidiu permanecer errado. É uma decisão, se ele toma uma decisão, a vida dele é mudada. Se ele toma uma decisão, a vida dele é transformada. Se ele toma uma decisão, ele sai da porta do inferno e coloca o nome dele no livro da vida. Uma decisão muda tudo. Só que tem muita gente, qual o problema? Tem muita gente pensando ainda, pastor, eu não sei se eu me batizo, porque eu não sei, pastor, eu não tenho ainda a certeza do que eu quero. Ei, querido, não adianta, ou você está com Deus, ou você está com o diabo, ou você está alegrando a Deus, ou você está alegrando o diabo. Não existe meio termo no mundo espiritual. Pastor, eu estou em cima do muro. O muro pertence ao diabo. Você fez sua escolha. O problema é que a gente demora muito a decidir muita coisa. E a gente está perdendo coisa. A gente está deixando passar a vida.
Esse rapaz é a prova de que muitos possuem intenção de mudança, mas não decidem pela mudança. Ter intenção não é a prova de que você decidiu. Chegou a hora da gente decidir de verdade. Queridos, aprendam uma coisa: o inferno não tem medo de crente que chora no culto. O inferno não tem medo de crente que ajuda nos projetos sociais. O inferno não tem medo de gente que serve no Vida Vitoriosa. O inferno não tem medo de gente que serve no Kids. O inferno tem medo de gente que decide viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aí o inferno fica apavorado. O diabo, meu amigo, é como se você jogasse um fogos assim no inferno. Já viu quando você joga fogos em alguém? E a pessoa fica desesperada. Quando você decide viver uma vida em Jesus de verdade, você mexe com o inferno. Aí tem gente que fala, pastor, mas eu tenho muito medo de mexer com o inferno. É sério isso? Você canta que o cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou? Esse leão que você está cantando é um gatinho para você, porque não é verdadeiro. Nós precisamos entender que o leão da tribo de Judá está conosco. Existem uns quadros bonitos, já viram? Que existe, a pessoa às vezes está trabalhando aqui, tem um quadro atrás de um leão atrás. É exatamente isso que a gente vive. Nós temos o todo-poderoso Deus conosco. Chegou a hora da gente decidir, viver uma nova vida nele, viver a plenitude nele. Deus tem coisa boa para você. A vida não é só feita de boletos, de tristeza, de pecado, não. Deus tem uma vida abundante para nós. Nós precisamos decidir pelo Senhor, viver uma vida nele, por ele, para ele. E as demais coisas ele acrescentará na nossa vida. Tenha convicção disso. O filho pródigo, ele nos prova que quando a gente se arrepende de verdade e volta para casa, o pai está de braços abertos para nos receber. Mas tem um detalhe aqui que é importantíssimo para muita gente. Preste atenção em mim aqui. Tem muita gente que saiu da casa do pai, mas o que falta para voltar para a casa do pai é humildade. Sabia disso? Tem gente que o que falta é humildade. Esse rapaz poderia muito bem falar, eu não volto, porque se eu sair de lá, eu não volto para lá. Vai continuar comendo comida de porco? Você tem um pai que te fez para você comer comida de porco? É sério isso? Baixa a bola, se arrepende, decide mudar de vida, faça diferente. Volta para casa hoje, o Senhor está te chamando, Ele transforma a sua vida hoje, Ele é Deus de novos rumos. Mas eu aprendo, para finalizar aqui, uma terceira coisa sobre o poder das decisões. E o que eu aprendo aqui? Terceiro, eu aprendo que o pai decidiu perdoar antes mesmo do pedido de desculpas. Queridos, que pai é esse? Que pai é esse? Os versos de 20 a 24 vão dizer para a gente. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Queridos, o filho, quando ele decide voltar para casa, sabe o que acontece? Ele não precisa chegar em casa e bater na porta. Ele não precisa, o texto não fala isso. O texto não fala que ele chega no meio do caminho, chama uma pessoa que trabalha com o pai, um empregado do pai, e fala assim, vai lá ver se meu pai pode me receber. O texto diz isso? O texto diz isso? O texto não fala isso. Fala assim, deixa, olha, será? Ô pai, eu estou chegando, hein pai? Você pode me receber?
Não. O pai já estava há muito tempo aguardando ele. Muito antes dele pedir perdão, o pai já tinha perdoado ele. Muito antes dele querer fazer algum discurso, o pai já estava chamando roupa, sandália, anel, mata-novilho. O pai queria era restaurar a dignidade do filho. O pai não estava preocupado com explicações, tanto que ele fala: pai, pequei, errei, me coloca como um dos seus empregados. Aí o pai não colocou ele numa cadeira e fala: agora nós vamos alinhar nossas expectativas. O pai não fala isso. O pai não fala: vamos aqui fazer agora uma DR. Nós precisamos colocar as coisas em pratos limpos. Nós precisamos agora falar do que aconteceu. Não, o pai não faz isso. A Bíblia diz que o pai vai abraçar o filho, está de braços abertos. O pai perdoa o filho muito antes do filho pedir perdão. Esse é o nosso Deus. Quando o jovem volta, o pai escolhe pelo amor e pela restauração, em vez de punição e cobrança. Talvez você não tenha voltado para casa ainda porque na sua mente você não é digno. E deixa eu te falar, não é mesmo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A gente não merece, mas é a graça. A graça é o favor imerecido, a gente não merece. Quantos aqui erraram tanto nesse tempo que estava fora do Pai? Tem gente que está na presença do Pai errando ainda. Mas é importante frisar que o Pai está de braços abertos para te receber. O Pai decide pelo perdão. Você decide ser perdoado? Você decide ser perdoado? Às vezes a gente fica tão preocupado com o que o outro vai pensar, né? Será que o pai vai me perdoar? Não, a pergunta não é essa. Será que você quer ser perdoado? Será que você toma a decisão hoje de voltar para a casa do pai e ser perdoado por ele? Pastor, mas eu saí da casa do pai, eu fiz uma... Querido, eu não quero saber disso. Eu quero saber se você quer ser perdoado. Eu quero saber se você volta para a casa do pai para viver a sua melhor fase com seu pai. Eu quero saber se você volta para o pai para você desfrutar do colo do pai, da presença do pai, da segurança do pai, do conforto da casa do pai, da comida abundante da casa do pai. Você não precisa ficar comendo comida de porcos. O pai te chamou aqui para dizer para você que ele tem comida abundante para você. Ele tem uma casa, ele tem um carinho, ele tem um braço forte, ele tem tudo que você precisa para sair por essas portas e viver a melhor fase da sua vida. Você quer viver isso? Volta para a casa do pai. Volta para a casa do pai. O pai está de braços abertos te esperando. Você precisa decidir hoje. Você precisa decidir isso hoje. Para concluir, eu quero te contar uma história. Em 11 de setembro de 2001, um homem chamado Rick Rescorla trabalhava no 47º andar da Torre Sul do World Trade Center. Quando o primeiro avião bateu na Torre Norte, ele estava na Torre Sul, o primeiro avião bateu na Torre Norte. E aí foi aquela coisa, né? Todo mundo correndo, bombeiro. As pessoas que estavam na Torre Norte, os líderes de lá, deram uma ordem para os empregados. Eles falaram assim: vocês vão continuar trabalhando, porque aconteceu na Torre Norte, não vai acontecer na Torre Sul. Aconteceu na Torre Sul, não vai acontecer na Torre Norte. E aí todo mundo, vendo lá o outro prédio em chamas, as pessoas voltaram a trabalhar. Elas decidiram continuar no mesmo lugar. É uma decisão, sim ou não? Elas decidiram ficar lá. Mas esse homem ficou inquieto com aquilo. E ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Eu vou desobedecer essa ordem. E ele corre, pega o megafone e ele começa a gritar, chamando as pessoas para saírem do prédio.
para saírem da Torre Norte. E ele começa a organizar as filas, ele começa a descer com o povo, ele sobe e desce, ele vai fazendo de tudo. Ele dá o sangue dele para poder tirar as pessoas de lá. Quando de repente vem um avião e pega também a Torre Norte. Sabe o que aconteceu? Esse homem conseguiu salvar 2.700 pessoas. Por uma simples decisão. Ele falou, não vou continuar do jeito que falaram, não. Eu vou tirar as pessoas daqui de dentro e vou salvar essas pessoas. E ele salvou 2.700 pessoas. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele morreu. Ele salvou 2.700 pessoas, mas ele morreu. Mas quando eu olho para essa história, eu aprendo algumas coisas importantes. A primeira delas é que existem decisões da sua vida que você, além de se salvar, você vai salvar muitos. Além de se salvar, você vai salvar sua família, você vai salvar os seus amigos, você vai salvar seu patrão, você vai salvar todo mundo. Deus está esperando uma decisão sua hoje para mudar a vida de muita gente. Mas eu aprendo uma outra coisa aqui. É que esse homem precisou se entregar, morrer, para salvar muitas pessoas. O Pai te ama tanto, que o Pai fez com que o Filho pudesse fazer exatamente isso por você. Jesus se entregou, morreu, para que você pudesse viver. E quando você sabe disso, qual é a decisão que você toma? Qual é a decisão que você toma sabendo que o Filho de Deus morreu para que você pudesse viver? Ele te tirou daquela torre do pecado e te colocou em segurança para você continuar a sua vida. E ele se entregou, ele morreu por você. Chegou a hora de você decidir em viver uma nova vida de verdade. Pastor, minha vida está bagunçada, minha vida está triste, minha vida tem tanta coisa acontecendo comigo, eu não tenho mais alegria de viver. Chegou a hora de você dar um basta nisso na sua vida. Chegou a hora de você viver a vida plena que a palavra de Deus nos promete. Chegou a hora da alegria do Senhor de verdade ser a nossa força. Chegou a hora de você tomar posse das promessas do Senhor e viver cada uma dessas promessas. Chegou a hora de você ser resposta de Deus para uma geração que clama pela paz que excede todo entendimento. Chegou a hora de você se posicionar e ser um atalaia do Senhor, intercedendo por muitas vidas e famílias. Chegou a hora de você ser chamado, convicto de que foi convocado para viver uma nova história e fazer com que muitas pessoas vivam uma nova história. Chegou a hora de você decidir de verdade ser um cristão genuíno. Qual é a decisão que você toma hoje? Qual é a decisão que você vem adiando, está travando os milagres de Deus para você? Você olha para o lado, está tudo acontecendo do lado, com a sua vida tudo parado. São decisões que você precisa tomar. São decisões. Qual o sim que você está devendo para o céu hoje? E qual é o não que você dá para o inferno hoje? São decisões? Existe ou não existe poder nas decisões? Deus está te chamando para um novo rumo de vida.